Dia Internacional da Família. E o que falar sobre nossas famílias? O que pensar sobre nossas famílias? Nós vivemos em um tempo em que pensar em família, pensar em futuro, nos preocupa muito. Pelo menos para mim, me preocupa muito. Às vezes eu me pego pensando, se o mundo está como está hoje, imagina quando eu tiver um filho, quando esse filho crescer, e esse filho atingir então a sua adolescência, sua juventude, imagina como isso aqui vai estar. Como eu vou ter que criar ele? O que eu vou ter que fazer por ele? De que maneira eu vou manter eles no caminho do Senhor? De que maneira eu vou poder livrá-lo do mundo? De que maneira eu vou poder alertar sobre as armadilhas do inimigo? Se parece que a cada dia que passa, os valores têm se invertido cada dia mais. O que antes era muito terrível, hoje em dia é comum. Infelizmente, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, está saqueando a nossa família debaixo dos nossos olhos, dentro de nossas casas, e nós não estamos vendo. O inimigo de nossas almas está destruindo as nossas famílias debaixo de nossos telhados, e nós não estamos vendo. O inimigo de nossas almas tem destruído os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens. A gente gosta de falar que são o futuro da igreja, mas a gente, na nossa igreja, vive falando que são um presente da igreja. E o inimigo tem saqueado, e nós não estamos fazendo nada. Nossas famílias têm se destruído pouco a pouco, e sabe o que é? Normal. Hoje em dia isso é comum. Hoje em dia é comum um cara casar, e daqui a um ano, não deu certo. Vou divorciar. Fazer o quê? Casei, divorciei, arruma outra casa. Hoje em dia é comum os jovens estarem na rua e irem para festas e se drogarem e usarem todos os tipos de droga e beberem e fazerem bagunça. É normal, hoje em dia é comum. Antigamente o que era completamente abominável é normal. Hoje em dia você entra aí nas redes sociais, jovens e adolescentes postando fotos, fumando maconha, para todo mundo ver. O que antigamente era um absurdo, o que antigamente se fazia no escuro, ou quem queria fazer, hoje em dia faz a olhos nus. E o que nós estamos fazendo? O que você tem feito para proteger a sua família? A palavra do Senhor nos diz em Salmos 127, 3, que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o galardão. A pessoa que recebe uma herança, ela se torna um herdeiro. Então seu filho é seu herdeiro, ele é herança do Senhor na sua vida, então ele é um herdeiro. E agora eu quero fazer uma pergunta: o que nós temos feito para proteger os herdeiros do Senhor? O que você, pai e mãe, tem feito para proteger o herdeiro que o Senhor te confiou? O que nós, como igreja, temos feito para proteger os herdeiros do Senhor? O que você tem feito com a sua vida para proteger um herdeiro do Senhor? Porque você também é um herdeiro do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Reis 11. Vai nos contar uma história muito interessante. Talvez não muitas pessoas conheçam. Eu não a conhecia muito bem. Mas é uma história muito interessante sobre uma certa rainha. 2 Reis 11. Nos diz assim: assim que Atália, a mãe do rei Acasias, soube da morte do seu filho, deu a ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros,
mas foi salvo pela sua tia Joseba, que era filha do rei Jeorão e meia-irmã de Acasias. E levou Joás, a sua babá, para um quarto no templo e o escondeu de Atalha. E assim ele não foi morto. Durante 6 anos, Joseba cuidou do menino e o conservou escondido no templo, enquanto Atalha era rainha. Mas no 7º ano, o sacerdote Joiaba mandou chamar os oficiais encarregados do guarda-costas do palácio, os guardas do palácio, e disse que viesse ao templo. E ali fez com que eles jurassem concordar com o que havia planejado para fazer então. E lhes mostrou Joás, o filho do rei Acasias, e deu a eles a seguinte ordem: quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio, a outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar de guarda no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas na mão e ir com ele a qualquer lugar onde for. A qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. E os oficiais obedeceram a ordem de Joaba e o levaram, e ele e os seus soldados, isto é, os que sabiam do serviço no sábado e os que entravam de serviço no sábado. Joabe entregou os oficiais, lança e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Amém? Quantos conheciam essa história? Levantem a mão. Pouquíssimos, né? É uma história interessante, eu também não a conhecia direito. E o mais interessante ainda, um breve resumo da história, é que Atalha, ela era filha de Acabe, que era rei de Israel, que era casado com Jezabel. Jezabel vocês conhecem, né? Aqui pediu a cabeça do profeta na bandeja. Ela era casada, ela era filha de Jezabel com Acabe. A Atalha, ela se casou com Jeorão, o rei de Judá, filho de Josafá. Ela se tornou regente do reino de Judá durante 6 anos, sucedendo após a morte do seu filho. Ou seja, ela se casou com o rei Jeorão, ele morreu. E o filho dos 2, que era o Acasias, então sucedeu ao trono e se tornou o rei. E então Acasias veio a falecer também, o seu filho. Seu filho morreu. E na medida que o seu filho morreu, ela foi e mandou matar todos os herdeiros do trono. Para vocês entenderem melhor, ela mandou matar seus netos, seus sobrinhos netos, todos que tivessem alguma ligação com a família real, deveria ser morto. Por ela ser filha de Jezabel, ela também começou a promover então cultos a Baal, como fazia sua mãe. Mas Joeseba, que também era filha do rei Jeorão de Judá, ela, que era filha do falecido marido de Atalha, escondeu o herdeiro do trono Joás, que era filho de Acasias. Vamos entender. A filha do rei Jeorão, que era esposo de Atalha, escondeu o seu sobrinho neto, que era o filho de Acasias, que era filho da rainha, Atalha. Então, o Joás era neto da rainha. Então, Joseba consegue esconder ele, e ela escondeu Joás, o filho de Acasias, que tinha na época ainda 1 ano de idade. Então Joás foi criado em segredo no templo de Jerusalém pelo sumo sacerdote Joiada e por sua mulher. Vocês entenderam a história? Ela era casada com o rei, o seu marido morreu, o seu filho assumiu o trono. O seu filho morre, ela malandramente falou: eu não posso perder essa. Chamou os guardas, ela estava reinando em Judá, ela chamou os guardas e falou assim: ó, mata todo mundo da linhagem real, porque eu vou assumir o trono. E por ela ser filha de Jezabel e criada como foi filha de Jezabel, foi criada no princípio de Jezabel, então ela começou a em Judá colocar que o povo de Judá começasse a adorar Baal, porque era o Deus dela, obrigando que o povo de Deus começasse agora a adorar o Deus Baal. Mas então,
a filha também do rei Jeorão pega o seu sobrinho neto, que era o filho de Acasias, e fala assim, vamos esconder no templo. Vamos esconder esse menino no templo, esse menino só tem 1 ano de idade. Vamos esconder esse menino lá, porque essa mulher não pode assumir o trono. Nós precisamos salvar a vida desse menino. Esse menino é herdeiro do rei. Ele deve ser salvo. Nós devemos, então, proteger o herdeiro do rei. Você sabe o que é pior de toda essa história? Atalha, quando ela assumiu, ela mandou matar todos os herdeiros do rei. Aquela linhagem, a linhagem real de Judá, é a linhagem do rei Davi. Você sabe quem nasceu da linhagem do rei Davi? Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o tamanho da perversidade que essa mulher queria fazer com toda a humanidade. Você imagina qual rumo a história tomaria se essa mulher então tivesse conseguido o seu plano e matar todos os sucessores do rei, todos os seus netos, todos os seus sobrinhos netos. E então agora ela assumiria e faria com que o povo de Deus passasse a adorar outros deuses, porque ela é rainha e ela mandava, e ela exigia, e ela mudava, e ela fazia o que ela quisesse com o povo. E Joás não pudesse ser salvo, e a linhagem do rei Davi tivesse se acabado. Aí eu te faço uma pergunta: como você tem protegido o seu herdeiro do rei? Como você tem protegido o seu Joás? Atalha está aí fora, bramando a quem possa tragar. E ela quer matar os herdeiros do rei. E a história não é muito diferente de hoje em dia, não. Ela queria mudar a cultura daquele povo. Ela queria fazer com que o povo não adorasse mais ao Deus, ao único Deus, mas adorasse a Baal. E não é diferente do que está acontecendo hoje. O que estamos vivendo aí fora. O que nossos jovens, adolescentes e crianças têm aprendido nas escolas. O que o nosso próprio governo tenta fazer conosco. Tentando provar a diversidade sexual. A gente vê aí no Senado, no Planalto, tentando aprovar a lei do aborto. Tentando aprovar a ideologia de gênero. E o que nós temos feito para proteger os nossos Joás? Ou estamos de braços cruzados dentro de 4 paredes? O mundo está se desfazendo. A nossa cultura está sendo mudada. A Atalha está lá fora querendo destruir tudo em volta. E o que nós temos feito para proteger os nossos Joás? Hoje em dia nós só não temos apenas uma Atalha, nós temos várias. Nós temos a pedofilia, ideologia de gênero, nós temos a diversidade sexual, nós temos as drogas, o álcool, nós temos as festas, as companhias, as amizades. Estão lá fora tentando matar os nossos Joás. E é nosso dever proteger os herdeiros do rei. É nosso dever manter os herdeiros do rei a salvo. Porque assim como se Atalha tivesse conseguido o seu plano, então tivesse matado até mesmo Joás, e não houvesse mais a linhagem de Davi, talvez Jesus não teria vindo, talvez Jesus não teria morrido, talvez toda a história do mundo tivesse mudado. Talvez nós não pudéssemos estar aqui, talvez seria tudo diferente, talvez nós nunca ouviríamos falar de um Deus. Poderíamos estar prestando um culto agora a Baal. Mas porque houve uma princesa corajosa. Uma princesa que protegeu Joás. Uma princesa que protegeu o herdeiro do rei. Toda a história mudou. E toda a história foi diferente. Porque os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos porque, ao lermos a história, nós vemos que a princesa, ela levou então o seu meio-irmão, Acasias,
a princesa Jeoseba levou o seu meio-irmão Acasias para o Joiaba, que era o sacerdote do templo. E sabe uma coisa interessante? A mulher de Joiaba era Joeseba, a princesa. E o mais interessante ainda, não era comum naquela época que uma princesa se casasse com um sacerdote. Então, como os planos de Deus vão vindo sendo perfeitos. Deus usou a vida daquela princesa para que ela se casasse com aquele sacerdote. Então, naquele momento oportuno, onde Atalha viu a oportunidade de assumir todo o povo de Deus, toda Judá, ela então pega esse menino, leva para o seu marido, o sacerdote, e fala assim: vamos escondê-lo no templo. Porque a rainha quer matar, mas ele é herdeiro do rei. Ele tem que assumir seu lugar por direito. Vamos escondê-lo no templo. Assim como eu falei que toda história poderia ser diferente hoje em dia, tudo poderia ter mudado, você pode ter pensado na hora assim, mas claro que não. Deus daria um jeito, e deu. Porque os planos de Deus são perfeitos. A gente sabe que toda história, ela vem correndo de uma certa forma, em que Deus vai trabalhando de maneira minuciosa e perfeita. E foi isso que Deus fez naquela época. Ele usou a vida daquela princesa corajosa, que era casada com um sacerdote do templo, para salvar a vida do herdeiro do rei. Ele usou a vida dela. E Deus quer usar a nossa vida como igreja. Ele quer nos usar como igreja sua, para que nós salvemos Joás. Para que nós não deixemos o mundo aí colocar coisas nas cabeças da nossa geração agora ou das gerações futuras, que venham a desviá-las, ou que venham fazer com que elas entendam de outra forma, ou que venham fazer com que elas se afastem, ou que venham fazer com que elas adorem a outras coisas e não ao único Deus. Porque o mundo tenta distorcer toda a nossa mensagem. O mundo tenta nos fazer desviar de qualquer maneira. Mas se nós protegermos os nossos herdeiros ao rei, se nós protegermos a nossa família, se nós mantermos a nossa família protegida, nós estaremos garantindo o futuro de nossos filhos, de nossos netos, de nossos bisnetos. Nós estaremos garantindo o futuro da igreja do Senhor. Nós estaremos dando continuidade à história. Assim como a história podia ter parado lá em 2 Reis 11, mas pelos planos de Deus, não foi dessa maneira. Porque Joás ficou vivo. Joás assumiu o seu trono. Então a linhagem de Davi continuou, até que viesse Jesus Cristo e morresse em nosso lugar e nos desse salvação. É interessante que agora eu levantei a cabeça e olhei para o Data Show, eu nem convidei nada com Rejane, mas a imagem é exatamente isso. São dois pais fazendo a forma de uma casa e protegendo os seus Joás. Estão debaixo da proteção dos seus pais, da sua igreja. Aí você me pergunta, mas como eu posso fazer para proteger meu filho? O que eu posso fazer mais? Eu dou um lar para ele, eu dou comida, eu dou estudo, eu dou tudo o que ele precisa. E o que mais eu posso fazer? A resposta eu já disse mais de 1000 vezes aqui, só nesse pequeno tempo. Joás foi protegido porque estava dentro do templo, ao lado do sacerdote. A única maneira de protegermos os herdeiros do Senhor, os herdeiros ao trono do Senhor, os herdeiros de Deus, aqueles que vão estar no céu com Deus, aqueles que vão estar louvando a Deus, aqueles que vão impactar esta nação, aqueles que podem modificar esta nação, devem estar protegidos dentro do templo do Senhor. Devem estar a salvos ao lado do sacerdote, dentro do templo do Senhor. Para que quando o Atalha que está lá fora achar que venceu, e achar que está tudo vencido,
que agora o mundo é do jeito que ela quer, onde as coisas já são muito comuns, onde tudo é normal, onde tudo é liberado, onde a corrupção opera em nosso país de uma maneira grandiosa. Nós temos passado por um momento crucial em nosso país, onde a presidenta eleita foi agora, sofreu seu impeachment e saiu, e não adianta falar que isso resolveu o problema, porque a gente sabe que não resolveu. O povo de Deus tem que continuar lutando, o povo de Deus continuar acordando, porque também não adianta falar que crente não pode se misturar com política e ficar aqui dentro de braços cruzados e deixar o mundo se acabar lá fora. Porque o mundo quer destruir a igreja, e a igreja só está se escondendo ao invés de atacar o mundo. A igreja está de braços cruzados. A igreja está deixando o mundo pegar os nossos joais. A igreja está deixando o mundo tragar os nossos herdeiros. A igreja está deixando o mundo nos destruir. Mas se nós nos mantivermos fortes e salvarmos os nossos herdeiros de Deus dentro do templo, ao lado do sacerdote, e ensiná-los aqui. Joás, ele foi sequestrado, literalmente. E foi levado para o templo com 1 ano de idade. E ele ficou lá 6 anos, que foi o tempo que a rainha Atália não reinou, mas ela regimentou o povo de Judá. Porque pela história também, se você ler, ela nem chegou a assumir como rainha, mas ela estava comandando. Ele ficou 6 anos, e durante 6 anos ele ficou escondido no templo, e ele foi ensinado, e ele foi treinado, e com 7 anos de idade, assim como a gente viu, o sacerdote chama os soldados, traz eles ao templo e fala assim: aqui está o seu rei. E o sacerdote pega então as lanças que eram do rei Davi, os escudos que eram do rei Davi, entrega aos soldados e fala assim: defendam, protejam, porque ele é o teu rei. Eles levam o menino lá para fora e falam: aqui está o rei de Judá. E se você continuar lendo o texto, depois eles pegam a Atália e tiram da cidade e mandam matar ela. Pelo que ela fez, pela traição que ela fez, por ela ter quis então mudar toda a história do povo. E Joás ficou lá então esses 6 anos, até chegar aos 7 anos, sendo ensinado no templo, sendo moldado no templo, para que quando chegue gerações futuras, e esse mundo esteja literalmente, como está indo a passos largos para o abismo, e as pessoas acham que não tem solução, se levantarem jovens e adolescentes e crianças, o Senhor, e comece a transformar esse mundo, e comece a impactar esse mundo, ou comece a transformar essa cidade, e comece a impactar essa cidade, e as pessoas vão olhar: meu Deus, de onde vieram esses jovens? Por que eles não pensam em drogas? Por que eles não pensam em festas? Por que eles não pensam em bebidas? Por que eles não pensam na diversidade sexual que nós falamos que era comum, mas eles querem constituir famílias, eles querem fazer famílias diante do Senhor? Como eles não foram afetados nessas coisas? E nós podemos dizer: eles foram criados dentro do templo, ao lado do sacerdote, protegidos pela sua família. As famílias que servem ao Senhor devem proteger os seus joais, devem proteger os herdeiros do reino. Para você que já é pai, já é mãe, a responsabilidade é muito grande, é muito pesada, porque Deus deu um herdeiro dele nas suas mãos e falou: cuida, porque é meu filho. Cuida. E se você cuidar dele, e se você proteger ele, dentro do templo do Senhor, ao lado do sacerdote do Senhor, um dia ele vai poder estar na presença de Deus, ou um dia ele vai poder estar diante desse mundo e falar: eu sou diferente, eu sou um herdeiro do rei, eu quero fazer diferença na minha geração, eu quero te fazer diferença onde eu vivo, eu não aceito o que o mundo tem para mim.
Assim como Davi, seus amigos, recusou os manjares do rei, uma geração de jovens que falem assim: nós não queremos nos contaminar com esse mundo. Nós fomos criados dentro do templo, ao lado do sacerdote, ouvindo seus ensinamentos e treinando para que um dia possamos confrontar este mundo. Quando nós lemos Efésios 6, e nos fala da armadura do Senhor, e nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente conversava até muito sobre isso, né, Gil? Conversei muito com esse texto com o Gil, certa vez, que as pessoas entendem esse texto de maneira errada. Quando o Senhor nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não quer dizer que o inferno vai vir atacar a igreja e a igreja vai sobressair sobre o inferno, não. Quer dizer que a igreja vai atacar o inferno e as portas do inferno não vão prevalecer. Nós vamos derrubar as portas do inferno. Mas para termos soldados necessários para isso, os nossos joás têm que estar sendo criados dentro do templo, ao lado do sacerdote, ouvindo os ensinamentos e sendo treinados para que não se contaminem com os deuses de Atalha. Porque não se engane, que a cada ano que passa, ela está mais forte. E ela quer matar todos os herdeiros do rei. E Deus confiou a nós, então, não deixar que isso aconteça. Pense nisso, quando colocar a sua cabeça no travesseiro. Pense não apenas em filhos, ou os que são pais vão pensar muito nos filhos, lógico. Mas pense na sua vida. Porque você também já foi um filho. Você também é herdeiro do rei. Pense se sua vida está sendo criada dentro do templo. Pense se você não está sendo seduzido por alguma armadilha da Atalha. Pense se você tem vivido uma vida de acordo com os preceitos do Senhor. De acordo com os ensinamentos do Senhor. Pense se você não tem se vendido a este mundo. Pense se você não está entrando naquela cabeça de que, hoje é diferente. Isso aí antigamente não podia, mas hoje pode. Eu queria te dizer que o nosso Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Aquele que era, que é e aquele que há de vir. E ele não muda, e nem a sua palavra. Os ensinamentos de Deus são eternos. Não importe quanto o mundo mude. Não importa o que o mundo lá fora está dizendo. Não importa o que a Atalha está lá fora dizendo, que devemos adorar a Baal, se nós conhecemos o Deus vivo que nós servimos, sabemos que Ele é o único Deus, Senhor e Salvador de nossas almas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, muito obrigado por nossas famílias, Senhor. Nesse dia tão importante, onde podemos aqui, como igreja tua, Senhor, comemorar a verdadeira família. A família que o Senhor instituiu, ó Pai. Não aquela que o mundo quer vender para nós, Senhor, não. Mas aquela que o Senhor instituiu. Aquela que o Senhor criou. Aquela família, Senhor, que o Senhor nos deu e nos confiou para que possamos viver debaixo de tuas asas, ó Pai, descansando em Ti. E nos preparando, ó Pai, para enfrentar este mundo, não nos vender aos manjares do rei, não nos vender a este mundo, ó Pai, mas permanecermos fortes em Teus ensinamentos, ó Pai. Aquela família que quer criar os seus joás aqui dentro, ó Pai, que quer fazer uma geração que venha impactar essa cidade, que venha impactar essa nação, que venha impactar este mundo. Aquela família que os que estão lá fora possam olhar e falar assim, reconhecerem como herdeiros do rei. Reconhecer assim, que eles são diferentes e olhar e falar assim, essas pessoas são diferentes. Elas têm algo especial dentro dela. Elas não se vendem o que nós temos para comprá-las. Elas não se entregam facilmente ao que nós temos para oferecê-las. Mas elas estão firmes no seu Deus, na rocha inabalável.
Guia nossas vidas, ó Pai. E se algo tem nos atrapalhado, Senhor, a viver no Teu templo, ou a criar os nossos joás no Teu templo, ó Pai, abre os nossos olhos nesta noite, Pai. Nos mostre, Senhor, onde nós temos errado. Nos mostre o que nós temos feito de errado, ó Pai. E assim como oleiro, Senhor, se for necessário, quebre então a nossa vida e faça de novo. Se preciso for, Senhor, nos quebre completamente e nos faça novamente e nos mostre o caminho certo, para que nós possamos então tratar da nossa família e cuidar da nossa família dentro do templo do Senhor, ó Pai, debaixo das Tuas asas, ó Pai, para que o mundo não venha, Senhor, a nos atingir, para que nós aqui dentro possamos ficar fortes, nos fortalecer, e então estar atacando as portas do inferno, Senhor, pois temos certeza e garantia do Senhor, porque elas não vão prevalecer contra nós, contra servos ungidos por Ti, porque nós somos herdeiros do Rei. Nós somos herdeiros do Senhor. Transforme a nossa vida, ó Pai. Cuide de nossas vidas. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.